Bem, Tudo bem. e de fato, a baixa hormonal ou problemas hormonais sérios podem levar até uma depressão? Sim, porque os Pode? sintomas, quando você altera alguns hormônios, são os sintomas da depressão. Então, por exemplo, hipotiroidismo, cansaço, preguiça, indisposição, baixa de libido, irritabilidade, tem tudo a ver. Quando a gente pensa, por exemplo, no estrógeno, as mulheres sentem muito a TPM, né, Kátia? Algumas mulheres sentem desde a da adolescência, né? E a gente sabe que, por exemplo, a depressão pós-parto existe. Mesmo em mulheres que nunca tiveram depressão. Por quê? A placenta tem muito estrógeno. Aí você tira a placenta de uma vez, essa queda de estrógeno de uma vez só pode levar à depressão também. Mas é verdade que mulheres que sofreram desde sempre com a TPM, elas têm uma tendência maior a sofrer de depressão pós-parto? Verdade, porque verdade? elas são mais sensíveis a essa alteração flash, hormonal Gabi. de estrógeno. Faz favor. Aí o quê? Elas têm essa alteração, são mais sensíveis a essa alteração, né? Outra coisa... Então tem que ficar atenta durante a gravidez, né? Sim. Falar isso pro médico, pro obstetra também, pensar nisso depois do nascimento do bebê, né? Existem, assim, relatos de mais de 20% de mulheres, não aquela depressão que realmente não quer nem ficar com a criança, mas de tristeza, de isolamento, existe isso. E tem como você evitar que isso apareça na vida dessa mulher, não tem? Tem, e a mesma coisa na menopausa. Na menopausa a gente abaixa o estrógeno, Kátia, e aí as mulheres se sentem mais tristonhas, chorosas, irritadas, depressivas, isoladas. E aí você fala, qual a diferença, né, de você estar assim e ser realmente uma depressão? A depressão é uma sensibilidade maior à tristeza. Então, é uma tristeza sem motivo ou é uma tristeza por um fato que a gente ficaria um pouco triste, mas você fica além do necessário com essa tristeza. Mas essa depressão, chega a ser aquela depressão tão profunda que acaba incapacitando a pessoa de trabalhar, não? Existe isso. Chega também esse grau? Quando você chega numa depressão, que você começa com ideias negativas, você cada vez vai piorando mais o quadro, tá? Essa depressão maior, ela é mais genética. Então, existe 40% a 60% das depressões são genéticas. Fatores ambientais também interferem. Tem um estudo muito interessante, Kátia, isso é verdade. Eles estudaram crianças que foram abusadas sexualmente ou apanhavam dos pais, ou agressão psicológica. Começa a produzir esse trauma, corticotrofina, é um hormônio cerebral do hipotálamo que vai mandar adrenal produzir cortisol. E a incidência de depressão nessas pessoas é aumentada. A mesma coisa pessoas estressadas. A gente não vê quem é estressado, irritado o dia inteiro, reclama de tudo. São pessoas com tendência maior a ir para a depressão por causa do cortisol aumentado. Então, uma vez que você fica sabendo disso, você faz um tratamento adequado, até tem como a gente medir a quantidade de cortisol no corpo. Você tem alguns medicamentos que a gente pode usar para trazer o cortisol para os níveis normais, né? E outra coisa que é muito discutida é a serotonina. Então, que é o hormônio do prazer. Que é o prazer, paixão, bem-estar. Você dosa a serotonina no sangue, se ela estiver baixa, você tem hormônios, tem remédios para elevar essa serotonina e a pessoa sair dessa depressão. Mais fácil. Né? Agora, você falou que a depressão de 40% a 60% das vezes, ela é hereditária. Sim. Sei que muitas vezes o pessoal que está assistindo a gente fala assim, na minha família tem mesmo. Tem minha mãe, meu pai, minha tia, sei lá, que sofre de depressão. O que essas pessoas podem fazer para evitar ter a depressão? Quer dizer, a gente tem que pensar sempre no trabalho preventivo, não só no tratamento, mas na prevenção, né? Então, quando a gente já tem ideias que é de isolamento, de tristeza, ideias negativas, por exemplo, você vai fazer uma entrevista, não passou, não te chamaram. É normal, às vezes aquela vaga não era o perfil que você, né? Mas a pessoa fala, eu não sirvo pra nada, é porque eu tô gorda, é porque eu sou burra, é porque ninguém gosta de mim, aí começa. Então essas pessoas que têm geralmente ideias negativas, elas têm que já começar a procurar ajuda, não só de remédio, é o bem-estar do dia a dia, Kátia, que faz a gente produzir hormônios bons. Então é dar valor para uma flor, é fazer uma atividade física, é fazer uma pintura, é conversar com os amigos, é ficar com os filhos no maior tempo que você e fazer o que você gosta. Mas muitas vezes o que as pessoas fazem é o oposto disso. Se trancam dentro de casa, não conversam com mais ninguém, cada vez se enterram mais. Isso sem falar nos companheiros e nas companheiras que acabam também enterrando o outro, né? E aqui eu vou até fazer um grande elogio para você, cara. Por quê? Além de você ser uma pessoa, uma ótima profissional, todo mundo reconhece teu trabalho, você como pessoa, uma vez eu falei pra você isso no consultório, não sei se você lembra. Lembro, você falou. Você gosta de viver.
Eu amo viver. Acho que por isso que eu sou meio intolerante com pessoas que ficam com problemas psicológicos e não buscam ajuda. O problema não é a gente ter problema, ter depressão. O problema é a gente não buscar ajuda. É a gente querer ser a vítima das situações. Isso é muito triste, né? Então, para você, Kátia, se você tiver que lavar o quintal porque a faxineira não veio, você vai até escorregar e brincar. É verdade. Se a pizza cair no chão, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer um quebra-cabeça e ainda fazer guerrinha de pizza. É assim, você é assim. É, eu acho que... Mas eu não era assim, não, viu? Você brinca com as situações. É, mas eu era estressadíssima. Eu acho que aí a gente tem que começar a pesar o quanto que muitas vezes a gente chega no fundo do poço, porque a gente quer tomar uma atitude na vida, mas não sabe por onde começar. Então você pode estar infeliz na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E tem hora que a gente tem que chutar o balde mesmo. Sim. Pra gente se permitir ser feliz. Mas a gente pensa em todo mundo, e mulher tem isso, e pensa muito em si. E pouco em si, muito nos outros e pouco em si. Isso que é triste, isso afunda muitas vezes a gente. E o primeiro passo, Kátia, é reconhecer. Eu não estou me sentindo bem, eu reclamo ajuda, toda hora, eu me sinto mal. Então, tem muitas pessoas que não reconhecem que são assim. É verdade. Primeiro ponto, reconhecer e procurar ajuda. Temos uns mitos e verdades? Tudo bem, vamos dizer que alguns a gente já pode até ter abordado aqui, mas é legal a gente falar mais uma vez para se aprofundar mais em cada tema, tá? Vamos ver o primeiro deles, ó. Qual seria? Eu posso ter sintomas de depressão e não ter a doença. Verdade. Verdade? Que sintomas, então, que podem parecer depressão, mas não é a doença depressão? Muito cansaço, indisposição para trabalhar, perda de libido, achar que nada vai dar certo na vida, muito sono ou insônia. Geralmente, depressão, ela muda muito o sono-vigília. Ou dorme muito ou tem insônia. A questão do hábito alimentar. Ou as pessoas param de comer ou engordam muito. Porque esses hormônios mexem com o sistema nervoso central que eu sei, que é o hipotálamo, que faz você ou comer mais ou comer menos. Então, esse isolamento social e essa tristeza contínua, excessiva, ideias negativas, podem estar associadas, por exemplo, ao hipotiroidismo, ao cortisol alto. Existe um estudo mostrando que a falta de adiponectina, que é um hormônio que tem mais em diabéticos e obesos, essa falta existe, levando sintomas depressivos. Então, assim, se tendo sintomas, faça exames. Se nos exames não é um fator hormonal, aí a gente pensa que é um fator psicológico e tem tratamento para isso. E tem que buscar a causa disso, né? Sim. E normalmente a gente sabe, a gente só não quer aceitar, né? Vamos para uma pergunta de telespectador, olha. Vamos ver, quer mandar pergunta? Pode, hein? mulheres@tvgazeta.com.br. Quer dizer, pode não, deve, pode mandar mesmo. Carolina Pereira, de Diadema. Meu filho costuma comer muita porcaria, vive de doces e lanches. Percebi agora, aos 17 anos, que ele está cada vez mais revoltado, chora bastante e tem algumas crises de humor. A alimentação desequilibrada dele pode estar influenciando? Pode. Pode? Não só a alimentação. Quando a gente tem, por exemplo, muito carboidrato, muito doce e aumenta a insulina, a resistência insulínica, junto com isso você aumenta alguns hormônios, inclusive cortisol, que pode dar mau humor. Mas eu acho que assim, nessa idade de 17 anos, entra muito o fator da puberdade, de você se autodescobrir, de você querer chamar a atenção do pai e da mãe. De ser contra o que pai e mãe acham, né? Exatamente. Então, é muito interessante pais que têm adolescentes conversar com um psicólogo. Qual é a atitude que eu devo ter? Eu devo dar bronca? Eu devo passar a mão na cabeça? É um castigo que eu devo dar? Ou ignoro, né? Ou ignorar? Eu acho que tem que fazer um pouquinho de cada. E isso, um trabalho orientado, você vai ter um resultado maior. E a gente entra num outro momento também, né, Carolina? A gente não tem o hábito de ir a um psicólogo. Sim. A gente só vai quando a gente já não sabe resolver a situação. Por que não ir para que a gente não criar uma situação difícil, né? É mais fácil ir, né? Nesses casos, não é nem levar a criança. Às vezes é o pai e a mãe que precisa saber como se comportar com aquilo. Porque é fácil, gente. Não é, viu? Se criança nascesse igual batedeira, chega em casa com um manual, era ótimo. Mas eles não vêm com um manualzinho, não adianta. E eles nascem com a personalidade deles. Cada um tem um manual diferente, né? Sim. Tem jeito. Um beijo pra você, viu, Carolina? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Apenas o fator psicológico influencia na depressão. Voltando à doutora Maite Pimentel, olha, apenas o fator psicológico influencia na depressão. Mito ou verdade? Mito. Mito, né? As principais causas de depressão são a genética, quase 40% a 60%, os fatores ambientais, que aí entra a questão psicológica, estresse, traumas e a parte hormonal. Quais são os hormônios que mais influenciam na depressão? Aumento de cortisol,
TSH, que é o hipotireoidismo, a falta de adiponectina e falta de serotonina no cérebro. Isso dá para ser dosado e isso dá para ser diminuído ou aumentado. Mas o mesmo acontece com crianças que sofrem de depressão? Também. Existe depressão em crianças e até a taxa de tentar se matar, o suicídio em adolescentes, acaba sendo um pouco maior nessa parte genética que existe. Então tem que ficar muito atento, viu, gente? Às vezes você acha que a característica da criança, ser quietinha, ai, tímido, ai, não gosta de falar. Vamos levar no médico para ver se é só isso mesmo, né? Então não é porque a pessoa é quietinha que está tudo bem. Geralmente o isolamento social é uma das causas de depressão. Aquela criança que não quer participar com as outras, aquela criança que sempre... Ah, nada tá bom, você quer ficar sozinha sempre. Ah, que a brincadeira não é boa, sempre tá dando desculpa para ficar isolada. Isso é um sintoma que você, pai e mãe, deve prestar atenção e falar: meu filho talvez precise de uma ajuda maior. Vamos agora para mais uma pergunta? Vamos ver qual é a próxima? Olha, Kelly Silva de Jundiaí. Como consigo descobrir se minha depressão está relacionada aos hormônios? Já sofro com isso tem alguns anos. Tomo remédio, mas não vejo nenhuma evolução. Isso aqui é bem legal, que muita gente já deve ter passado por isso, né? Sim, dá para saber. A gente tem alguns remédios usados para depressão, então vamos entender como é o mecanismo. Se a serotonina está baixa no cérebro. Se você abre os receptores, que é o remédio da psiquiatria faz, se não tem tanta serotonina, como é que vai entrar? É como se a gente abrisse a torneira, mas está sem água, não sai água. Então, na verdade, você tem que estimular o aumento da serotonina, que é um hormônio. Existem remédios para aumentar a serotonina associado aos remédios que abrem os receptores, você tem um benefício maior. Talvez ele esteja usando um remédio inadequado ou na dosagem inadequada para ela, né? Exatamente. Então, vários tipos de remédios, uns abrem os receptores, o outro aumenta esse hormônio. Então, você tem que associar e ver a dose exemplar para esse paciente. Por quê? Não dá para saber só pelo exame de sangue. A gente não consegue quantificar, Kátia, quantos receptores cada pessoa tem. Isso é genético. Então, a gente tem mais e outros menos? Exatamente. Por isso que, às vezes, doses de algum remédio é mais forte para uma pessoa e para outra fala: não, isso daí é tão fraco, não resolveu nada para mim. Porque depende desses ganchinhos e do sistema de neurotransmissão. Eu não sei se é o caso da Kelly, mas às vezes a gente vai ao médico, ele faz uma prescrição para aquela fase da vida da gente. E a gente acha que essa prescrição para toda a vida. E tem que se fazer os ajustes de tempo em tempo, né? E principalmente vitaminas, né? Também, de tudo, né? De tudo, de hormônio, de vitamina. Nós somos uma orquestra. Toda vez que a gente está feliz, aumentam alguns hormônios. Quando a gente está triste, também abaixam. Isso oscila, isso é o normal do ser humano, né? Existe até um tipo de depressão, é interessante de falar, que chama depressão reacional. Quando a gente tem algum ente querido que morreu, quando a gente tem uma perda muito grande na vida, uma separação, é normal em 4 a 6 meses os níveis de serotonina e cortisol aumentarem, normalmente. Então, qual é a dica que a gente dá? Você terminou com o namorado e está triste, está chorando, é normal. Mas o ideal é: para de ver Facebook, para de ter contato com os amigos, para de ver foto, que vão começar a estimular outros hormônios para você parar de esquecer isso. Mas aí a gente faz o quê? Vai pro Facebook, fica atrás, relembra as fotos, pega o chocolate, se acaba no chocolate, e a gente acaba tendo mais confusão hormonal, né? E para você produzir esses hormônios bons, é arrumar o guarda-roupa, é fazer um curso diferente, é passear num parque, vai é fazer pra academia, atividade física, porque senão cada vez você produz menos hormônios bons. E afunda mais, né? E é o que você falou no começo, a gente tem que se ajudar, querer sair disso para conseguir. Porque se não quiser, tem jeito, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? Quem tem hipotireoidismo pode ter depressão. Verdade. Verdade. Ou mito também, aí depende, vamos lá. Verdade por quê? Não é que o hipotireoidismo vai levar à depressão. O hipotireoidismo não tratado, se você não toma o hormônio que é a levotiroxina, vai dar sintomas de depressão. Então, você vai ficar mais cansada, engorda, preguiça, isolamento social, perda de libido. Então, mau humor. Se você repor o hormônio da tireoide, os sintomas melhoram e você não tinha depressão. Você achava até que tinha, mas não tinha. Por isso tem muita gente que trata a depressão quando não tem depressão. Pode ter hipotireoidismo, Sim. né?
Isso é comum. As pessoas chegam, eu tô cansada, tô preguiçosa, o cabelo tá caindo, eu não quero fazer nada. Você vai dosar hipotireoidismo. Você trata, nossa, tô disposta, animada, entrei na academia, muda a vida da pessoa. Até uma vez eu ouvi um psiquiatra dizer, não sei se é verdade, que há uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, tinha muita gente que ia para manicômio mesmo, porque as pessoas achavam, fulaninho tá louco. E na verdade era hipotireoidismo, Sim. que chega a deixar a pessoa completamente diferente do que ela era. Você pensava que ela tinha enlouquecido, né? Os hormônios mexem muito com a cabeça. Tem até casos de neurocisticercose, sabe aquele bichinho do cisticerco que da carne do porco? Sei. Que pode ir pro cérebro e dar sintomas de loucura, de psicose. Então, gente, olha isso. E aí você ia ver, o paciente tinha isso, é só tratar e você sai do quadro de loucura, entendeu? Ficava internado no manicômio para a vida toda. Agora, por que é mito? Você diz que é verdade e também pode ser um mito. Porque dá os sintomas de depressão. Assim, mas não que seja mas depressão. Não que seja a depressão Tá mesmo. Então, gente, é bom sempre checar e colocar para fazer os testes, né? É tão fácil. Sangue, gente. Muito fácil. Para ver se você, às vezes, está no comecinho de uma alteração, né? Sim. Que leva a hipotireoidismo. E mesmo que você esteja realmente com uma depressão, com todos os sintomas, tenha mesmo um quadro psicológico envolvido, se você regularizar os hormônios, você consegue sair desse estado mais fácil. Né? Então, vamos ver mais um? Ricardo Oliveira, de Monte Verde. Um beijo para vocês de Monte Verde. Cidade maravilhosa, já fui 2 vezes. Adoro. Tão lindo, né? O fator genético pode influenciar nos hormônios do nosso organismo? Como você disse? Totalmente. A gente sabe que a depressão maior, que é aquela que leva até ideias suicidas, 40% a 60% está envolvido o fator genético. Então, não é aquela depressão de você... É normal, uma vez na vida, Kátia, todo mundo tem um período de depressão. Geralmente é perda familiar, é rompimento de casamento, problemas com o filho. Mas assim, aquela depressão que leva a pessoa a se isolar, não querer trabalhar, nada tá bom, falar que tem até um nome chamado que é o diabo do meio-dia, parece que está tudo escuro, nada tem saída. Essa é a depressão maior e essa tem características genéticas e geralmente é familiar, viu, Kátia? A mãe que já tentou um suicídio, a criança que começa um isolamento, tem que tomar um cuidado maior e tem que tomar remédio desde pequeno. Aí entra uma outra questão. Tem muita mãe, muito pai que assistindo a gente vai pensar, mas remédio desde pequeno? Quer dizer, que consequências esses remédios podem trazer? Tem muita gente que diz que o corpo vicia a remédio para depressão. Não é um vício, né? Quando bem orientado. Se a genética dessa paciente é para não ter receptores, não ter hormônio, ele não produz, você vai ter que repor isso desde sempre. A mesma coisa hipotireoidismo. Se você não repõe para o resto da vida, vai desregular de novo e vão voltar os sintomas. Não é que você é dependente, que você parou de tomar, você volta à condição anterior, né? E remédios que mexem com o subir e descer hormônio não viciam, não criam dependência. Existem alguns remédios que mexem com receptores, sim, mas isso é dosado e a gente tem muito cuidado nos hormônios vistos no exame de sangue para saber tatear se está em excesso ou se está em falta. Né? Isso. Então, Ricardo, se esse é o seu caso, que você tem esse fator genético, busque uma ajuda. Vá ao endócrino, faça a checagem hormonal, vá num psicólogo. E tem que largar a mão de ter vergonha de falar que vai em psicólogo, né? Vergonha tem que ter quem não vai, sabe o que precisa. Na verdade, psicólogo não é para falar o que você tem que fazer. Às vezes, Kátia, como a gente se apresenta por o outro, não é o que a gente realmente sente ou é. É, porque a gente não tem coragem de mostrar o que a gente é de verdade, né? E um psicólogo, às vezes, vai dar uma dica. Se você fizer desse jeito, talvez aquela pessoa vai te ver desse outro jeito. Se você tomar essa atitude, quem sabe você vai conquistar outra coisa por outro modo. Ou então, tal pessoa age desse jeito porque você permite que ela haja, porque você fica quieta. E as pessoas... faço terapia, é muito bom, viu, gente? As pessoas têm que deixar, Kátia, de se fazer de vítima. Tem que reconhecer que tem erros, tem que querer melhorar, tem que procurar ajuda. É muito cômodo. Eu sou assim. Você não me atura? Problema teu, eu sou assim. Eu sou assim é a pior frase, acho que posso desistir. Então, se é assim, você vai passar a vida infeliz. Essa a chance que você quer, não dá para ter esse como um objetivo de vida, né, Maite? Sim, a gente precisa melhorar a cada dia. A gente está aqui para evoluir, para crescer. Mas para querer crescer, querer evoluir, né? Sim. Olha, eu vou te passar os contatos da doutora Maite. Doutora Maite Pimentel é endocrinologista. Acesse o site, tem umas matérias muito legais lá. Mas, gente, não é com Medicase. É com linguagem para nós, para os leigos mesmo, para a gente entender tudinho. O site é o www.doutoramaite, com TH, endócrino.com.br.
Repetindo, www.doutoramaite, com TH, endócrino, tudo junto, .com.br. Quer sugerir algum tema? Pode, claro, manda pra gente, mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada mais uma vez, viu? Maravilhoso. E vou te falar uma coisa, viu? Te garanto uma coisa, essa é uma médica diferenciada, sabe por quê? Não existe ali um formulário que vale para todo mundo. Ah, você tá gordo? Toma, isso aqui você emagrece. Ah, você tá infeliz? Toma isso daqui. Ela analisa a gente do corpo todinho, da cabeça aos pés, e tem que ser assim. O emocional, onde a gente está falho, onde que alguns alimentos podem ajudar. E aí que é importante, quando a gente faz a escolha certa, com um profissional que você confie e que você entenda o que ele está falando. Sou sua fã, você sabe disso. Beijo, viu? E olha que, gente, dá diferença.